Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre oração. Parece redundante nós estarmos insistindo no tema oração, mas nunca é. Nunca é. Oração é essencial, oração é fundamental, oração é necessária, oração é preciso, oração é aquilo que nos faz estar sob os cuidados e dependência de Deus. E nessa noite vamos focar especificamente na nossa oração como igreja para com Deus. A nossa intimidade para com Deus. E veremos que existe uma alegria no mundo, existe uma tristeza no mundo, existe uma alegria em nós que conhecemos a Cristo, existe uma tristeza em nós que conhecemos a Cristo. Vamos conjugar tudo isto e tentarmos entender por que ainda servimos ao Senhor, apesar das dores, apesar das lutas, das tristezas. A oração é fundamental. É interessante percebermos, portanto, meus irmãos, que a tristeza e a alegria do mundo são inversamente proporcionais à alegria e à tristeza do salvo, daquele que crê no Senhor Jesus como Salvador de sua vida. A tristeza do mundo se revela e acontece quando as coisas não vão bem. A tristeza que o mundo sente advém da revelação de que aquilo que acontece, ou seja, nas perdas de bens materiais, bens financeiros, aquilo vai incomodar de tal jeito aquele que não tem Jesus Cristo, que vai levá-lo a uma tristeza de condenação, uma tristeza de amargura, uma tristeza de alma, que só encontrará o seu descanso na presença de Jesus. Da mesma forma, a alegria do mundo acontece quando o sucesso vai se revelar aparente e lucrativo. Para alguns, esta alegria está baseada muito na fonte de lucro, nos ganhos exorbitantes. Isso traz muita alegria. De vez em quando, tanto a tristeza quanto a alegria, elas se cruzam, tanto na vida do indivíduo que é salvo por Jesus, do indivíduo que conhece a Cristo como Senhor, do indivíduo que está inserido no seio da igreja, quanto também na vida daquele que não é salvo, daquele que nem gosta da igreja, tanto na vida do religioso quanto aqueles desafetos da religião, tanto para uns quanto para outros, alegria e tristeza às vezes se cruzam no caminho da nossa vida. Mas existe uma dimensão de tristeza que somente o salvo por Jesus pode viver. É a tristeza que se observa quando alguém se perde na eternidade, ou se perde para a eternidade, ou vai para a eternidade sem a certeza de que o Salvador Jesus lhe resgatou, se tornou Senhor da sua vida. Essa tristeza é só nossa, porque nós sabemos que uma eternidade sem Jesus é sim uma eternidade de condenação, de separação total e absoluta de Deus, é um inferno, ainda nesta vida, e o inferno após esta vida. É a tristeza vivenciada por conta da miséria humana. Essa tristeza só eu sinto, só você sente. O mundo, por muitas e muitas vezes, não vai sentir a miséria do outro. É a miséria decorrente do pecado e da rebeldia contra Deus e sua vontade. Só o salvo sente isso em seu coração. O apóstolo Paulo dizia sentir grande tristeza e dor no coração por causa dos seus irmãos israelitas, porque os desejos
a vontade incessante que existia no seu coração e o seu clamor a Deus em favor do seu povo era que o seu povo fosse salvo. O Senhor Jesus citou uma frase quando se encontrava em Jerusalém, uma frase que dá-nos a entender. O Senhor Jesus estava sentindo muita tristeza, uma tristeza profunda, pelo fato de que o seu povo havia rejeitado. E o Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, vendo o seu povo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas imagine a tristeza do Senhor Jesus quando ele vê que houve rejeição dele, do seu convite amoroso, e ele diz: mas vocês não quiseram. Esta tristeza, só aquele que foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, sente em sua alma, em seu coração. É o tipo de tristeza que lamenta o fato de as pessoas se negarem ao cuidado paterno de Deus. Da mesma forma, existe uma alegria, meus irmãos, que só o salvo em Cristo pode viver. É alegria, meus irmãos, de ver alguém se arrependendo dos seus pecados e se voltando para Cristo. O Senhor Jesus tem expressões também de alegria em suas palavras. Vejam uma das suas frases quando ele diz a Deus Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor Jesus, quando fala isso, em um texto, em uma tradução, diz que Jesus, exultando, disse: graças te dou, ó Pai, porque coisas celestiais foram reveladas aos pequeninos. João, o escritor da carta, também expressa a alegria, quando ele diz: eu não tenho maior alegria do que a alegria de saber que os meus filhinhos andam na verdade. A alegria, meus irmãos, que tem aquele que é salvo, transformado, chegado a Cristo. A alegria de ver uma família sendo resgatada, a alegria de ver um casal se reconciliando, a alegria de ver alguém sendo curado, liberto, transformado, tendo acesso novamente à família, recolocado em sociedade. O Senhor Jesus diz que há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 que dizem não precisar de arrependimento. De forma, meus irmãos, e você que nos acompanha na internet, que existe uma alegria e existe uma tristeza para aqueles que são do mundo, e uma alegria e uma tristeza para aqueles que pertencem a Cristo e ao reino de Deus. Mas o texto do Evangelho de João, capítulo 16, onde lemos, nos dá pelo menos 2 direcionamentos. Primeiro direcionamento: agora é hora de tristeza, e essa tristeza é nossa. Porque o Senhor Jesus, quando nos diz ali, na entrelinha, que agora é tempo de tristeza, Ele estava falando para os seus discípulos. Meus irmãos, há momentos de tristeza, para mim e para você. O Senhor Jesus disse aos discípulos nesse mesmo capítulo 16, no verso 22, agora é a hora da tristeza de vocês, ou seja, vocês vão ficar tristes. No livro de Eclesiastes, nós lemos que há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de conter-se do abraço, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de calar e tempo de falar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Como nós estamos vivendo este tempo? Aquela irmã querida falou: pastor, como eu quero te abraçar. Eu disse: como eu quero te abraçar, minha irmã. O Senhor Jesus disse: haverá tempo de tristeza. Meus irmãos, que ano difícil nós estamos vivendo. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Tempo de deixar de abraçar, tempo de chorar. Tempo de negar-nos ao afeto, tempo de vermos familiares à distância. Tempo de deixar de reunir-nos. Irmãos, quanta dor isso nos traz. Tempo de ver pessoas partindo para a eternidade. Tempos de ouvir notícias que alguém está na UTI. Tempos de ouvirmos notícias de que alguém adoeceu. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Talvez esse seja realmente, meus irmãos, esse tempo de chorar. Esse tempo de prantear. Esse tempo de conter o abraço, como eu já disse. Esse tempo de calar-nos, esse tempo de luta, como nos diz o texto. O Senhor Jesus disse: haverá um momento em que vocês vão se entristecer. Pode ser que realmente, meus irmãos, seja esse um tempo de chorar as perdas, de chorar pela vida daquele que partiu para a eternidade sem ter tido a oportunidade de render-se a Jesus Cristo e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Tempo de luto, tempo de tristeza. Mas na sequência do capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos o segundo e último direcionamento. Agora, se é tempo de tristeza, meus irmãos, é tempo de clamor, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de oração, tempo de nos dobrarmos diante de Deus e clamarmos a sua misericórdia. No versículo 24 nós lemos do capítulo 16 do Evangelho de João: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Olha o que Jesus diz na sequência: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Se existe um tempo de tristeza, logo em seguida o Senhor Jesus, olhando para os mesmos discípulos, ele diz: vai chegar o tempo da alegria. Peçam que vocês vão receber. Vocês vão se sentir novamente felizes, alegres na minha presença. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que este é um tempo de clamor. Eu não tenho dúvida de que este é um tempo de oração. Não tenho dúvida de que este é um tempo da busca pela presença de Deus. A tristeza deste momento deve levar o crente, o salvo, a igreja do Senhor de volta à presença de Deus. A tristeza não deve ou não pode nos prostrar, nos manter prostrados. Mas quando os nossos joelhos se dobram no chão, nós estamos de fato e de verdade reconhecendo que na nossa vida, na vida da igreja, na vida do nosso povo, só o agir do poder de Deus para poder transformar a situação que nós estamos vivenciando em nossos dias. O lugar da oração para mim e para você
deve se revestir de uma importância tal que quando eu não dobrar os meus joelhos em oração, quando no silêncio do meu quarto eu não falar com Deus, a falta daquilo no dia seguinte venha me incomodar de tal forma que eu diga: me fez falta o meu tempo com Deus. Não podemos mais, meus irmãos, eu não posso, você não pode, nós não podemos nos dar ao luxo de gastarmos o nosso tempo com frivolidades, enquanto deixamos a oração para segundo plano. Meus irmãos, é tempo de oração, é tempo de buscarmos a Deus. O tempo de hoje pede do povo de Deus um envolvimento sério e comprometido com o Deus da nossa salvação, não como obrigação, antes como um privilégio. Ainda não sabemos, meus irmãos, todos os segredos relacionados à oração, mas sabemos pela narrativa bíblica que Deus nos ouve. Eu quero dar para vocês alguns exemplos e já estaremos encerrando. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e tirou o seu povo do Egito. Deus ouviu a oração de Ana no templo do Senhor. Quando o sacerdote olhou para ela, ela balbuciava com os seus lábios chorando. Uma mulher estéril, e Deus lhe concedeu um filho. Deus ouviu a oração do profeta Elias, e por um tempo longo não choveu. Depois ouviu a oração de Elias, e os céus mandaram chuva. Deus ouviu a oração e o jejum do seu povo quando estava cativo. E Mardoqueu corre para Ester e diz para Ester: não pense que por você estar no palácio, você vai escapar do decreto do rei. Ester cai em si e diz a Mardoqueu: vá até o povo, peça ao povo que orem, que façam jejum, e eu então vou falar com o rei. Façam isso 3 dias. E o jejum e oração daquele povo fez com que o povo de Deus tivesse sucesso e evitou a morte de milhares de pessoas. A oração de Pedro no terraço da casa de Simão, a hora terceira. Aliás, após o almoço, levou Pedro à casa do centurião Cornélio, onde uma grande multidão de pessoas estava, familiares e amigos, que ouviram a exposição do evangelho, foram tocados pelo poder de Deus. Cornélio, a sua casa e os seus amigos foram salvos e batizados naquele mesmo dia. Deus ouviu a oração da igreja em favor de Pedro, quando aquele estava preso. Um anjo apareceu e libertou Pedro da prisão. Paulo apóstolo recomenda a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, recomendo que sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, pelos reis, pelos que estão investidos de autoridade. Ore pelo incrédulo, ore pelo salvo, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela liderança das igrejas, ore pelos diáconos, ore pelo país, ore pelos internados, ore pelos médicos, ore pelo nosso país, ore pelo nosso bairro, ore pela nossa família, ore e ore, até que Deus te ouça. Ore e não se canse de orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos orar. A tristeza por um pouco de tempo nos abateu, mas a alegria haverá de chegar. O povo de Deus vai buscar a Deus. O povo de Deus vai à sua presença. Deus nos responderá. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós temos passado por tantas lutas. O teu povo tem passado pelas mesmas tristezas que o mundo tem passado. Ó Deus, famílias choram. Pessoas têm necessidades. Ó Deus, as ansiedades, o temor do amanhã, têm sido presentes nos lares, nas famílias. Alguns de nós estão com muito medo, Senhor. Outros estão muito preocupados. Meu Deus, no nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido. Estenda as tuas mãos para nos abençoar. Como pessoas, como famílias, como igreja, como povo seu. Abençoa a nossa nação. Leva a nossa nação a se arrepender dos pecados cometidos. Leva o nosso povo a se voltar para o Senhor. Ó Deus, como nós precisamos do toque, do agir do Senhor em nossas vidas. Como nós precisamos que o nosso povo seja reconciliado com Deus. Como nós precisamos ver as nossas autoridades ouvindo a tua voz, como nós precisamos que o teu poder seja derramado sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, traz o conforto, traz a alegria, traz a cura, traz a salvação ao perdido. Nos colocamos em tua presença e esperamos em ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Buscareis a minha face ao invés das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs,
tuas promessas, ouvirei as preces